energia positiva Bom dia, segundo ano, beleza, gente? Vamos lá começar nossa segunda unidade de literatura. Já terminamos nossa primeira unidade estudando o romantismo, não foi? E vamos continuar um pouco do romantismo, mas dessa vez na prosa. Como assim, professor? Nós estudamos até agora a poesia, aquela parte que nós temos estrofes, versos. E agora vamos estudar a parte da prosa, certo? Vamos entender o que é a prosa romântica. Essa aula se encontra na página 52 do módulo de vocês, que é Prosa Romântica, Características. Joaquim Manuel de Macedo. Hoje vamos olhar somente as características. Vamos deixar os autores para a próxima semana, tá bom? Vamos entender primeiro o que é a prosa, quais são as características de um texto em prosa, como a prosa se manifestou no Brasil, quais são os autores principais, que aí com essa ideia formada, fica mais fácil seguir os conteúdos, certo? Então vamos começar. Pessoal, quando fala de texto em prosa, é uma coisa que já existia antigamente, desde a época medieval. Não foi uma inovação trazida pelo romantismo. O texto em prosa medieval, eles eram narrativas que geralmente envolviam sentimentos, aventuras, tanto realistas como também de ficção, com o objetivo de satirizar também e criticar algumas pessoas ou setores importantes da época medieval. O texto em prosa só ganhou realmente importância, notoriedade, quando as pessoas reconheceram o texto em prosa como algo eminente, foi já no século XVIII. Já foi lá no século XVIII que as pessoas começaram a ter contato com o texto em prosa e começaram a valorizar. O texto em prosa, para ser reconhecido como um romance, precisa ter as seguintes características. Como eu já disse, o texto precisa ser em prosa. Como assim, professor? O texto em prosa é aquele texto em parágrafos. A poesia é escrita em versos e estrofes. Já o texto em prosa é escrito como um texto comum, como você faz a redação. Ali vão ser o quê? Vão ser narrativas longas e detalhadas, com muitos personagens, e também que tem um enredo que se organiza em tempo e espaço. Esse assunto aqui também já casa lá com o assunto da primeira unidade, que é o gênero narrativo. O texto em prosa é justamente um exemplo de gênero narrativo, certo? Conta uma história com personagens, tem passagem de tempo, tem um espaço determinado. Algumas vezes o romance era todo construído na sociedade da época, o Rio de Janeiro. E ali era o ambiente, o espaço. E o tempo era aquele século mesmo, que eles estavam vivendo, era algo do cotidiano. Então, o texto em prosa é um exemplo de texto narrativo. Quem sabe o texto narrativo compreende facilmente o conceito do texto em prosa. Agora, o romantismo, pessoal, ele favoreceu o desenvolver do texto em prosa porque ele começou a formar um público leitor. O público leitor que se formou naquela época devido a questões políticas e sociais era a burguesia. A burguesia era um público que tinha um apetite pela leitura. Como em alguns outros momentos não tínhamos um público leitor, já nesse momento aqui a burguesia era o público que tinha apetite pela leitura. E a leitura era essa, o texto em prosa. Porque esses romances eles abordavam acontecimentos do cotidiano, coisas comuns aos seus leitores, aventuras também amorosas que entretiam, envolviam o seu leitor. O leitor queria saber mais sobre aquilo. E com isso, esse tipo de texto, esse gênero textual, se tornou popular naquela sociedade. O fator que serviu para prender também esse público leitor, para enfeitiçar, vamos dizer assim, o público leitor, cativar o público leitor, foram os folhetins. Folhetins é uma palavra-chave para você compreender esse assunto do romantismo na prosa, do romance na prosa, tá bom? O folhetim, pessoal, eram trechos de um livro, que eram publicados semanalmente ou diariamente no jornal. Esses textos eram produzidos com o objetivo de que o leitor comprasse o seu jornal normalmente, como tinha o hábito de comprar quem tinha o hábito de ler, e de repente, numa folha, ele se deparava com um trecho, um fragmento, um pedaço de uma obra literária. E ele lia aquele folhetim. E ele queria saber como desenvolvia aquela história. E agora, o que é que ele vai dizer? Será que ela vai aceitar isso? Qual vai ser a reação dos pais dela diante dessa proposta? Coisas como essa surgiam na mente do leitor e prendia o leitor para querer continuar a ler aquela obra. E aquela obra, o restante daquela obra, seria publicado no outro dia ou na outra semana naquele mesmo jornal, naquele folhetim, naquele pedaço de papel. E isso prendia o leitor. É como as novelas de hoje em dia, que você assiste o seu episódio e no final sempre termina com um tchan. Aquela expectativa que cria para você no outro dia, às vezes 5 minutos, 10 minutos antes de começar, você já está lá acompanhando, porque você não quer perder o começo
Porque tem aquela cena do dia anterior. O folhetim fazia exatamente isso, só que com a leitura. A leitura criava uma expectativa e o leitor queria terminar de ler. E dessa forma ele acabava lendo o romance todo dessa forma. Ao longo de semanas ou até meses, ele lia uma obra através do folhetim. E essa foi a forma que se propagou, se divulgou o texto em prosa do romance, certo? Através do folhetim. O folhetim foi a chave do sucesso para a prosa romântica. Vamos agora à parte mais do Brasil, hein? Primeiro romance brasileiro, qual foi? O Filho do Pescador, de Teixeira de Souza, em 1843. Mas essa obra não teve um impacto naquela época. Aquela obra não foi impactante. Apesar de ser a primeira obra, não ganhou destaque que se gostaria que tivesse. A obra que veio a ganhar destaque foi A Moreninha. A Moreninha é uma obra de Joaquim Manuel Macedo, que já foi publicado em 1884. Foi o primeiro folhetim de romance publicado em jornais, lógico, que conquistou de fato o público brasileiro, que era a burguesia naquela época. Então a primeira obra é essa, Filho do Pescador, mas a primeira obra a cair no gosto da população já foi A Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo, certo, gente? Vamos entender agora como se classificam os romances. A depender do que se fala aquele romance, a depender do ambiente, a depender da temática, ele recebe uma classificação. A classificação está na página 53 do módulo de vocês. Ó. Pode ser um romance urbano, pode ser um romance regionalista ou sertanejo, pode ser um romance histórico e pode ser um romance indianista. O indianista é uma palavra que é comum para vocês, já que vocês estudaram isso na unidade anterior. Um romance indianista, só que vocês estudaram ele na questão poética. E aqui também acontece, o indianismo também acontece na prosa, tá bom? Urbano. Quando ele é urbano, quando o cenário dele é a corte. Os autores procuravam retratar características da vida urbana carioca, os costumes, os hábitos da sociedade carioca naquela época. Então, quando o romance tratava das pessoas dentro da sociedade do Rio de Janeiro daquela época, nós dizemos que o romance ele é urbano. Já o romance regionalista sertanejo, como o nome já diz, regionalismo é uma coisa mais rural. Então, quando o romance apresenta características da vida rural e não da vida urbana, ele é chamado de romance regionalista ou sertanejo. Ele apresenta costumes do interior, a linguagem também. Você percebe o sotaque no falar dos personagens dentro do livro, dentro do romance. Aí você percebe, esse romance aqui, ele é regionalista. Existe também o romance histórico, em que os personagens de ficção são inseridos em eventos significativos da história do país. Para o romance ser histórico, o autor pega algo que realmente aconteceu, por exemplo, a independência do Brasil, e dentro daquela história ele insere personagens fictícios, ou seja, a base da história é histórica, é uma realidade. Agora o desenrolar dos personagens, das falas, é fictícia. Então esse romance, por ter uma base histórica, é chamado de romance histórico. Já o romance indianista são aquelas narrativas que valorizam o passado indígena, transformando o índio em um herói, daquele bom selvagem, certo? Como símbolo nacional, como vocês já sabem. Essas são as classificações que recebe o texto em prosa, o romance em prosa. Agora vamos ver a característica da prosa romântica aqui no Brasil. No Brasil, a prosa romântica tem as mesmas características do romantismo. O que foi desenvolvido no romantismo foi desenvolvido também na prosa. O texto poético, o texto em prosa, tem semelhança nas suas características. Por exemplo, os enredos trazem amor impossível. Em geral, apresenta idealização amorosa, parecida com a segunda geração, em que o homem sofria, pelo amor, ficava angustiado pelo aquele amor que ele não conseguia atingir. As obras também apresentam aspectos regionais do Brasil, tem a valorização de momentos históricos e também tem a figura do índio como herói, certo? No Brasil se desenvolve com esses aspectos. Autores de destaque, nós temos José de Alencar, Joaquim Manuel Macedo, Manuel Antônio de Almeida e alguns outros que vamos estar estudando nessa unidade mais detalhadamente, tá bom? Principalmente José de Alencar, que é um marco muito importante da literatura dentro do Brasil. Atividade de vocês para casa, página 56 até a página 58. Vai rodar um vídeo aí com os pontos de destaque desse conteúdo. Aí é bom vocês darem uma olhada, que ajuda a fixar na mente de vocês, certo? E depois, no final, também vai ter as páginas discriminadas direitinho da atividade, para não gerar aquela dúvida. Eu faço a 57? É pulo para 58? Como é, professor? Já vai estar lá no final. Qualquer dúvida, WhatsApp, no horário certo, atividade do dia até 11h40, de casa
para a próxima semana, já sabe, né? Tchau, tchau, gente. Se cuidem. Aquele abraço.